No vídeo de hoje falaremos sobre o novo resultado do Bradesco. Foi um lucro acima da expectativa, subiu 46% em relação ao último trimestre. O mercado esperava 3,9 bilhões e o lucro foi de 4,21 bilhões. Então vamos atualizar nosso preço-teto, estipular o dividendo para 2024 e também entender se compensa ou não comprar o Bradesco e como que está a situação atual. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E começando pelo seu desempenho operacional, tivemos um crescimento de 46% do seu lucro comparado ao último trimestre, mas uma queda de somente 1,6% comparado lá ao primeiro trimestre de 2023. Uma melhora na provisão para devedores duvidosos, um crescimento do crédito em todos os segmentos, uma margem bruta de clientes que reflete um mix menos arriscado com a melhor qualidade de clientes nos desafios na questão micro, médias e pequenas empresas. Também tivemos um controle robusto nas despesas operacionais, além de uma melhora no índice de inadimplência acima de 90 dias, isso em todos os segmentos, e um sólido desempenho do Grupo Bradesco Seguros. Então, para quem não sabe, o Bradesco tem a sua seguradora que não é separada do banco, diferente do Banco do Brasil e, por exemplo, também da Caixa Econômica, que tem a Caixa Seguridade. Sua carteira de crédito teve um crescimento de 1,4% comparado ao último trimestre e comparado ao último ano, 1,2%. Então, um crescimento em todas as linhas, sendo que o consignado cresceu comparado ao último trimestre 2,1%, o imobiliário 1,8%, o crédito pessoal subiu 10%, veículos 0,8% e o destaque foi o crédito rural, subiu 8,2% no trimestre e no ano 17%, sendo que sua carteira de crédito está 372 bilhões em pessoas físicas, já sua carteira de pessoas jurídicas 517 bilhões, com grandes empresas 345 e micro, pequenas e médias empresas 171 bilhões. Também um baita crescimento, seja trimestre por trimestre ou ano contra ano. Tivemos também uma performance das safras de créditos melhores também, que inclusive tivemos uma alta significante a partir de dezembro, que estava em 88 pontos, e esse grupo de produtos acabou crescendo comparado, claro, ao mesmo trimestre do ano passado, consignado, parcelados, financiamentos. Os cartões acabaram caindo, mas os rotativos acabaram subindo 87%, no geral 25% de aumento. Sendo que a sua inadimplência acima de 90 dias em pessoas físicas acabou tendo uma queda também para 5,5 pontos percentuais, o que era 5,9. Então eles acabaram destacando esse crescimento de 25% da produção, essa melhora de 37% na qualidade das safras em relação a 2019, a sua carteira de crédito volta a crescer e a sua inadimplência de 90 dias vem cedendo desde junho de 2023 com avanços nos modelos e algoritmos, permitindo a construção de estratégias de créditos mais robustas. Sendo que a sua performance das safras de créditos massificados da pessoa jurídica também tivemos um crescimento desde dezembro, o único que não cresceu foi financiamento em cartões, o restante todos tiveram um crescimento, no total 3% de alta, também com inadimplência de 90 dias em queda para 6,4%. A sua margem financeira tivemos uma queda de 6,1% no trimestre e 9% no ano, com o spread, ou seja, a diferença entre o custo de crédito e o dinheiro emprestado, de 8,5 pontos, acabou tendo uma redução desde o primeiro trimestre, também com spread líquido um pouco maior. Sobre seus indicadores de crédito, sua inadimplência no geral teve uma queda de 5,1 pontos percentuais para 4,8, todas as linhas de crédito tiveram uma diminuição na sua inadimplência. Sua despesa com a provisão para devedores duvidosos foi de 7,1 bilhões, caiu 25% comparado ao último trimestre e 17,9% comparado ao ano. Então vamos ver logo mais o guidance para essa provisão para devedores duvidosos, mas está de acordo com o mínimo estipulado, isso projetando para os próximos trimestres, ou seja, uma baita evolução para o Bradesco. E eles atribuem esse bom resultado pela eficiência na cobrança, a melhora na qualidade das novas safras, o desempenho das carteiras de pessoa jurídica e os seus mix de produtos. Já as suas receitas de prestação de serviço, tivemos uma alta de 1,3% no ano contra ano e uma queda de 1,8% no trimestre, mas acabou subindo consórcios, seja trimestre por trimestre ou até ano contra ano. Operações de crédito acabaram subindo também, conta corrente caiu no ano contra ano, mas subiu no trimestre contra trimestre. A administração de fundos
subiu no ano contra ano e caiu no trimestre contra trimestre. Rendas de cartão de crédito acabou caindo também no trimestre, subiu no ano, e mercado de capitais e a assessoria financeira subiu 41% no ano, sendo que a casa de análise Bradesco BBI acabou sendo reconhecido como referência nesse segmento, de acordo com o prêmio Financial Arts de 2024. Suas despesas operacionais caíram 10,5% no trimestre, mas comparado ao último ano acabou subindo 4,4%. Suas despesas pessoais mais administrativas caíram 5,1%, sua despesa somente pessoal caiu 2,3% e somente administrativa 8,2%. Então tivemos uma redução de seus custos e suas despesas também. Agora a cereja do bolo, a questão dos seus seguros, previdência e capitalização, basicamente a sua seguradora. O seu lucro líquido subiu 10,2% no ano, acabou caindo 21,6% no trimestre, mas ainda foi um excelente lucro líquido de 2 bilhões, um ROI excelente de quase 20%, e o resultado das suas operações de seguros teve uma queda de 15,8% comparado ao último trimestre, mas ainda está em alta de 8,9%, com previsões técnicas para 373 bi nesse quesito de seguros, previdências e capitalização, ou seja, uma alta de 3,3% no trimestre e quase 12% no ano. Então a sua seguradora está indo muito bem, diferente do Bradesco em si. Já na questão do seu guidance, o esperado para a sua carteira de crédito expandida é um crescimento de 7 a 11% em 2024, cresceu 1,2%, sua margem financeira acabou caindo 9%, o esperado é um crescimento de 3 a 7%, sua receita de prestação de serviço subiu 1,3%, o esperado até finalizar o ano é 2% a 6%, suas despesas operacionais teve um aumento de 4,4%, sendo que o esperado é 5 a 9%, lembrando que as despesas administrativas e pessoais crescem em linha com a inflação. O seu resultado com a sua seguradora teve um crescimento de 8,9%, o esperado é de 4 a 8%, então acabou superando, e a sua provisão para devedores duvidosos, a sua estimativa para finalizar o ano é entre 35 a 39 bilhões. Hoje já está com 7,8 bilhões, multiplicando por 4, daria um pouco mais de 35 bilhões, que é o mínimo esperado no seu guidance. Então, resultados por enquanto dentro do esperado. Sobre o seu plano estratégico, eles deram algumas pinceladas. Basicamente, em fevereiro de 2024 foi lançado esse plano estratégico e em maio tivemos um novo fluente, uma contratação para tecnologia, mais investimento nos canais digitais, revisão do footprint, que é basicamente seus próximos passos, e também a expansão do Bradesco Expresso. Com isso, eles esperam um ganho de eficiência com a revisão do footprint, uma maior sinergia com as empresas ligadas em si com o Bradesco e um ganho de market share na questão de crédito, da sua carteira de crédito realmente está bem atrás do Banco do Brasil e do Itaú. Eles esperam para 2025 e 2028 um aumento do número de clientes, principalmente micro, pequenas e médias empresas e também do varejo massificado, sendo assim a maior participação da sua carteira em alta renda e uma consolidação do novo modo de servir do massificado, ou seja, para o varejão. Então vamos ver os próximos passos, como que vai ser entregue os resultados e se de fato teremos uma melhora no médio prazo. Claro que o Bradesco tem tudo para voltar a crescer, porque ele já tem esse market share gigantesco, já está há quase uma centena de anos aqui no Brasil e é um dos maiores bancos atualmente que temos no país. Então dinheiro é o que não falta para o Bradesco realmente conseguir se recuperar, já que mesmo em crise ele consegue lucrar mais de 15 bilhões por ano. Para calcular o preço teto eu vou fazer a seguinte estimativa, 3 cenários possíveis. Então o primeiro cenário seria o moderado. O lucro de hoje, desse trimestre aliás, foi 4,2 bilhões de reais. Multiplicando por 4, chegaríamos em 16,8 bilhões em 2024. Colocando 16,8 bilhões aqui na planilha, com um payout de 60%, lembrando que 2023 foi 70%, pode ser um payout ainda maior, chegaríamos no dividendo de 95 centavos, estipulando no mínimo 6% para poder comprar o banco, um preço TED de 15,79. Então o preço atual seria 12,39, teria 27% de margem de segurança. Lembrando que eu estou escolhendo a ação número 3 por a questão de ter 100% de tag along. Agora vamos para o cenário pessimista. Esse lucro de 16,8 bilhões seria o resultado do primeiro trimestre multiplicado por 4. Vamos colocar uma queda de 10% lá no total do acumulado desses 4 trimestres. Chegaríamos em 15,12 bilhões. Aí o preço teto seria outro e o dividendo também. Seria 0,85 centavos, com o preço teto de 14,21
e o preço atual 12,39, ainda assim 14% de margem de segurança. Agora pegando o valor original, que seria o lucro do primeiro trimestre multiplicado por 4 e somando um crescimento de 10%. Então, nos próximos trimestres, resultados ainda melhores, seja da sua operação de crédito, principalmente do agro que está tendo um crescimento, e das suas demais operações, também da sua operação de seguro, a tendência de queda na inadimplência com a redução dos juros e por aí vai. Então, um crescimento de 10% chegaríamos num lucro de 18,48 bilhões. Aí teríamos um dividendo de 1,04. Estipulando 6% de yield ainda, seu preço teto seria 17,36. Hoje está 12,39, 40% de margem de segurança. Então, realmente, muito atrativo ainda. Fora que podemos ter, quem sabe, alguma bonificação pelo caminho. Claro que não é esperado, mas como já é de costume do Bradesco fazer bonificações, há alguma possibilidade. E se ele pagasse um payout de 70% em vez de ser 60%, um dividendo de 1,22, aí seu preço teto seria R$20, realmente esticaria bastante, 63% de margem de segurança. Eu acho muito provável o Bradesco ter um lucro superior a 18 bilhões. Claro, pode acontecer imprevistos, com base no resultado de cada trimestre que é divulgado e vamos atualizando o preço teto, já que o preço teto não pode ser estático, a previsão precisa ser recalculada resultado por resultado, mas o Bradesco está com a inadimplência reduzindo, operações de seguros, previdência e capitalização estão indo muito bem. E também, pelo que vimos, reduziram custos, seja com a demissão em massa de funcionários, o fechamento de algumas agências improdutivas e por aí vai, a tendência é que o Bradesco vá crescendo seu lucro com o tempo, pelo menos se recuperando seus patamares anteriores. Um dividendo de 1,04 dividido por 12,39 te daria um yield de 8,39% da cotação de hoje. É um bom yield, levando em conta o potencial de crescimento da ação com a retomada nos seus lucros, logo sua cotação também teria uma retomada, já que se pegar a cotação padrão, ele passou de R$26, então estaria por menos da metade do preço daquela época, sendo que quando o banco chegou na sua máxima histórica em 2019, ele estava com um lucro de 22,58 bilhões. Então a cotação não caiu pela metade para o lucro cair tanto assim. Como vocês podem ver, tem uma simetria bem grande na relação do seu lucro com sua cotação. Já em 2019 estavam igualados, nos anos anteriores realmente também estava abaixo, e desde 2020 o Bradesco foi muito punido pela queda nos seus lucros e tem toda essa assimetria. Outro ponto positivo é que vimos que o seu ROI já superou 10% e está em fase de crescimento, então esse ROI de 7,8% vai ficar no passado, a tendência é que vá se recuperando. E o outro ponto é a questão do seu PL, quantas vezes que ele está negociado o seu lucro. Pegando aquele lucro que nós estipulamos num cenário otimista de 18,4 bilhões, dividindo pelo seu total de papéis, chegaríamos num lucro por ação de 1,72. E agora, pegando a cotação dividindo por 1,72, um PL de 7,17 vezes. Isso é um PL, claro, projetado até o final de 2024 com esse lucro. Se o lucro for um pouco menor, um PL de 8 vezes, 9 vezes. Esse PL, na verdade, é bem abaixo de 2023, abaixo do atual e bem próximo dos anos anteriores, 2022 e 2021, quando também estava bem barato. Não preciso nem dizer que quando ele chegou na sua máxima histórica, estava sendo negociado a 25 vezes lucro. Então, para finalizar, na minha opinião, o Bradesco é um banco que está muito atrativo, é uma oportunidade muito convexa, está apresentando sinais de melhora, a tendência é que se recupere, é muito improvável ele quebrar, é possível, mas é uma possibilidade muito remota, é muito mais fácil ele se recuperar do que quebrar, e também você vai recebendo todo esse dividendo nesse médio prazo que pode ter essa recuperação, assim, entre aspas, o dinheiro vai voltando para o seu bolso, você pode amenizar o seu risco investindo em outras ações e tem todo esse ganho de cotação através da retomada do seu lucro, já que a cotação vai acompanhar. Quem sabe até dobrar a cotação com o seu lucro que também pode reagir. Então, o Bradesco é uma oportunidade muito convexa, está bem atrativo e, na minha visão, é um ótimo investimento. Lembrando que não é recomendação de investimento e eu também não considero segurar o Bradesco para a vida inteira na carteira. Quem sabe utilizar como oportunidade no médio prazo, a não ser que seus fundamentos mudem e realmente ele passe a ser um banco que distribui um bom dividendo e gere bastante valor para o acionista. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês,
fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.